Se você é dona de casa, é porque você entendeu que essa fase, esse período que você está vivendo, é muito importante que você esteja em casa. Eu não conheço sua vida, o que a gente vai conversar aqui é de uma forma um pouco mais generalizada, mas eu creio que a gente vai falar de alguns princípios e algumas verdades que vão contribuir na sua compreensão da fase que você está vivendo. A verdade é que a demanda de uma dona de casa, ela é uma demanda que existe. Nós não conseguimos simplesmente ignorá-la ou fingir que ela não existe. A demanda de uma dona de casa, ela pode ser atendida por nós ou nós podemos terceirizar essas demandas. Então, alguns exemplos. A limpeza da casa, lavar e passar roupas, comida, alguns exemplos assim básicos para a gente compreender. Essas demandas, elas podem ser atendidas por mim ou eu posso terceirizar elas. Se eu tenho condição financeira, eu posso terceirizar. Se eu trabalho fora e eu não consigo fazer elas, eu também terceirizo e assim por diante. Mas existem demandas de uma dona de casa que elas não podem ser terceirizadas. O cuidado com a sua família não pode ser terceirizado. A criação e o cuidado com os teus filhos não pode ser terceirizado. Quando a gente terceiriza coisas que não podem ser terceirizadas, existem consequências muito graves que podem vir sobre nós e sobre a nossa família. Por isso, algumas fases da nossa vida é normal nos exigir que nós estejamos mais presentes dentro de casa. E esses períodos, normalmente, a gente fala que nós somos donas de casa. Ou, como algumas pessoas preferem, administradoras do lar, né? Um nome um pouquinho mais rebuscado para a gente se sentir um pouquinho mais valorizada nesse período. Mas se você está vivendo esse período na sua vida, isso não quer dizer que ele vai ser para sempre. Algumas mulheres optam e conseguem ter condições de permanecer sendo do lar ao longo de toda a sua vida. Mas eu sei que não é a realidade de todas, algumas precisam em algum período voltar para o mercado de trabalho e de repente voltam a ser dona de casa num período de mais estabilidade. Mas a verdade é que existem fases na nossa vida que ser dona de casa faz total diferença. E uma dessas fases é com certeza quando a gente tem filhos pequenos. Então, se você se encontra nessa situação atualmente, eu queria te ajudar a pensar o valor que isso tem para sua família e para você e como você precisa encarar essa fase da sua vida. Porque muitas vezes nós caímos no engano de achar que ser dona de casa é uma segunda classe de pessoas. Então, é como se o nosso valor estivesse em trabalhar fora. E quando nós não estamos trabalhando fora, nós estamos, infelizmente, sendo somente donas de casa. Mas isso é uma mentira, porque ser dona de casa te faz ter a possibilidade de potencializar os talentos da sua família, a sua família por completo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Quando você se torna uma dona de casa, uma administradora do lar, você assume as demandas da casa para si. Por mais que você possa terceirizar uma ou outra, né? Ter uma diarista, ter alguém que consiga passar roupa para você, ou contratar um comércio de marmitas, enfim. Você pode terceirizar algumas coisas, porém, a responsabilidade continua sendo sua de todas as demandas que uma casa tem. E aqui eu queria nos fazer pensar um pouquinho sobre isso. Imagina, você se despede todos os dias do seu marido para ele trabalhar. Ele vai, trabalha, passa um mês fora de casa trabalhando e de repente ele chega no dia que ele receberia o salário e fala assim para você: olha, infelizmente eu não consegui trabalhar como deveria esse mês e eu vou ganhar só 1/3 do meu salário. Como você se sentiria? Eu imagino que você se perguntaria no primeiro momento: mas o que ele foi fazer todos os dias no trabalho? Como assim ele não trabalhou como deveria?
Como assim ele não vai trazer o salário? Eu conto com isso. Eu me despeço dele todos os dias para que ele traga o mantimento da nossa casa. E é assim que a nossa casa funciona e a nossa casa precisa que ele atenda a nossa a necessidade financeira. Porém, imagina o seu marido chegando para você, ou melhor, chegando no seu lar todos os dias e não vendo as demandas sendo atendidas. Mas nós sabemos que nós não damos autorização para que ele questione isso. Muitas vezes a gente se sente vitimizada. Como assim meu marido tá perguntando se não tem janta? Como assim meu marido tá perguntando se eu não lavei a roupa? Ele não sabe como que a rotina de uma dona de casa é pesada? Será que ele tá me desvalorizando perguntando isso? Eu não estou aqui normalizando perguntas grosseiras, né? Muitas vezes essas perguntas podem ser feitas de formas grosseiras. Porém, ele, ao se despedir de você todos os dias, ele também conta que você atenda às demandas da casa. Ele espera chegar no fim do dia e chegar em casa e você ter dado conta daquilo que você se propôs. Quando eu digo isso, eu estou querendo valorizar você que trabalha dentro de casa. Porque da mesma forma que qualquer pessoa que trabalhe precisa dar conta das demandas, você, dona de casa, também precisa dar conta das demandas. E eu sei que existem dias que talvez a gente não esteja tão bem. Assim como as pessoas que trabalham fora, também tem dias que talvez não produzam como esperavam, ou talvez não consigam atender todas as expectativas que ela criou naquele dia. É normal que esses dias aconteçam, mas eles precisam ser exceção e não a regra do nosso dia a dia. E se muitas vezes a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido não valoriza a nossa posição de dona de casa, talvez o erro esteja em nós, porque nós não estamos valorizando aquilo que nos foi confiado. E as demandas da nossa casa foram confiadas a nós para que a gente possa atendê-las e atendê-las com excelência. Então aqui eu queria dizer que você, dona de casa, precisa considerar o ser dona de casa como um trabalho. Ou seja, como qualquer outro trabalho da nossa vida, nós precisamos levar em consideração que tudo aquilo que aparecer no nosso dia vai precisar ser atendido e vai precisar ser respondido. Assim como quando você trabalhava fora, você tinha uma hora para entrar no trabalho, você precisava atender aquilo que aparecia, né, no seu dia a dia ali do trabalho, assim funciona também dentro de casa. Não é porque a gente está o dia todo em casa que nós podemos procrastinar as atividades, as nossas responsabilidades. Não, elas precisam ser atendidas e atendidas com excelência. Eu queria que você encarasse o teu dia como um dia de trabalho. E por que isso? Porque da mesma forma que você se despede do seu marido e você espera que ele traga dinheiro no fim do mês e supra as necessidades financeiras da casa, assim você é responsável por todas as outras demandas que a sua família vai ser beneficiada ao serem atendidas. Entenda, se você é uma dona de casa, você pode construir bem-estar para sua família através do seu trabalho dentro do lar. Pensa comigo, você cuida da alimentação da sua família, seja terceirizando, né, através de marmitas, enfim, ou seja, fazendo ela, você traz saúde para o seu marido, para você e para os seus filhos. Você pode limpar a casa e conhecer as necessidades da casa como ninguém. Quem nunca pagou uma diarista e se despediu dela e se questionou, cara, se eu tivesse feito isso, eu teria feito muito melhor, né? Justamente porque essa pessoa não se preocupa como você com a sua casa. Você é a pessoa que mais se preocupa com ela. Você é a pessoa que, ao limpar a casa, quer ver ela brilhando. Justamente porque a sua família mora nela. A diarista, ela vem, limpa e se despede. Como é difícil encontrar alguém que limpe a casa com carinho.
Então, você é uma pessoa que pode produzir muito bem-estar para sua família. Você estando dentro de casa, você pode produzir estabilidade emocional. Existem diversos estudos que relatam que pais presentes, mães que ficam em casa, produzem bem-estar emocional para os teus filhos, que podem estudar melhor, que podem desenvolver os seus talentos de uma forma muito melhor do que aqueles que vivem em um lar que infelizmente falta um pai, falta uma mãe, ou a vida é extremamente corrida. Então, se você pode produzir isso dentro da sua casa, valorize. Valorize você estar dentro do seu lar todos os dias. Outra coisa, você estando dentro de casa, você pode administrar os seus recursos de forma muito mais inteligente. Quando você olha para dentro do seu lar, saiba que tudo que há dentro, debaixo desse teto, são recursos que o Senhor te confiou. E você estando dentro de casa, você pode gerir esses recursos de forma muito mais inteligente. E automaticamente as finanças vão ser melhor administradas. Elas vão render muito mais. Todo o dinheiro que entra da sua casa, você pode gerenciar esse dinheiro, administrar esse dinheiro de forma mais inteligente e esse dinheiro render mais para sua família. Você conhecendo as necessidades dos seus membros, você pode buscar, você tem possibilidade de buscar caminhos que façam com que essas demandas sejam atendidas com menor custo. Você pode administrar a compra da casa de forma melhor, a alimentação de forma mais inteligente. Tudo isso são benefícios de você ser uma dona de casa. E por último, você ser dona de casa também é uma maneira de Deus trabalhar a unidade do casal. Ou seja, enquanto um trabalha fora e traz o dinheiro para dentro de casa, o outro administra essas finanças e pode gerenciar melhor as demandas do lar. Então, o seu marido conta com você para fazer isso e você conta com o seu marido para que ele faça a função dele bem feita. Porque eu já falei em outro vídeo, ser um no casamento é justamente você entender que se o seu marido está trabalhando, você também está trabalhando através do seu marido. E se você está em casa fazendo as atividades domésticas, o teu marido também está em casa fazendo as atividades domésticas através de você. Se muitas vezes a gente acha que as pessoas tratam o que a gente faz como uma segunda classe ou como um desvalor, é porque nós não damos o valor devido a isso. Nós muitas vezes não fazemos com excelência, com coração, com integridade naquilo que a gente se propõe. É óbvio que as pessoas não vão considerar aquilo que a gente faz. A gente precisa entender que nós que damos o devido valor àquilo que nós produzimos. Se você entende o valor que você está produzindo ao cuidar da sua casa e ao cuidar da sua família, é óbvio que as pessoas vão olhar para isso de forma diferente. Agora, se nós acordamos com um sentimento de comiseração, porque afinal de contas nós estamos só cuidando da nossa casa, afinal de contas eu fico na minha casa o dia inteiro, afinal de contas eu não estou ganhando dinheiro todos os dias, ai, como eu sou menos do que as outras pessoas que estão trabalhando fora, é assim que as pessoas vão olhar para nós. Agora, se eu levanto e falo, meu Deus, que privilégio eu poder ficar em casa, cuidar da minha família, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, poder fazer com que as demandas deles sejam bem atendidas, poder produzir um ambiente de paz, de alegria, de aconchego, que essas pessoas vão voltar para dentro desta casa e elas poderão ter suas demandas supridas. Por mim, que sou a pessoa que mais os amo, caramba, que privilégio. Então, a forma com que você encara o ser dona de casa faz total diferença em como as pessoas te verão, em como a tua família verá o teu serviço para eles e para a sua casa. Aproveite essa fase, aproveite para desenvolver os seus talentos, aproveite para desenvolver novas habilidades, seja diligente, seja excelente, seja dedicada à sua família
vai te agradecer. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele foi importante, eu peço envie para mais uma pessoa. Deixa aqui embaixo o seu comentário que eu quero ler o que você achou. E muito obrigada por ficar até o fim. Até a próxima. Tchau, tchau.